Olá, hoje no nosso programa Justiça às Claras aqui da BH News, um programa destinado a esclarecer ao cidadão as questões jurídicas mais importantes e mais atuais vigentes hoje no país. Estamos hoje com o juiz federal criminal Rodrigo Pessoa e com um tema que está muito em moda, para não dizer atualíssimo. Nós vamos debater aqui a questão do WhatsApp, da delação premiada, de lavagem de dinheiro e, no final, um pouquinho sobre um anseio da Justiça Federal, da Magistratura Federal aqui de Minas Gerais, que seria a criação do nosso Tribunal Regional Federal aqui de Minas Gerais. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Muito, feliz com a sua presença aqui. Podemos, vamos começar por uma questão que está atualíssima, que está acontecendo, que é a questão do WhatsApp. Nós temos aí o aplicativo que foi bloqueado recentemente. Estamos aí, a sociedade está meio indignada com isso, os usuários, mas eu queria a gente trazer para o nosso telespectador uma visão do judiciário, o que é, por que aconteceu isso, é legal, é ilegal? Perfeitamente, Cristiano. Bom dia, antes de tudo, né? Claro. É um prazer também estar aqui, poder ajudá-lo um pouco no esclarecimento desses assuntos, né? Porque, em relação ao WhatsApp, principalmente, o que a gente vê é que essa decisão judicial, acho que ela causou uma comoção muito grande, principalmente se considerarmos a quantidade de usuários, né? A gente pega mais de 100 milhões de usuários no Brasil desse aplicativo. E a partir do momento que a gente tem uma ordem judicial que tira do ar, mesmo que temporariamente, o WhatsApp, isso acaba afetando 100 milhões de pessoas. Aí, de fato, fica aquela pergunta, será que isso seria necessário? Será que isso seria proporcional em relação ao que se busca, né, naquele processo específico onde foi decretada a ordem? Qual é a sua opinião? Bom, primeiro, é legal? A justiça pode bloquear o WhatsApp? Sim, isso é perfeitamente possível se considerarmos aí talvez uma conjugação de legislação. Primeiro, a gente tem a lei da interceptação telefônica, que é uma lei de 1996, que fala expressamente que, para efeitos de investigação criminal e de instrução processual, caso seja necessário, é possível interceptar comunicações telefônicas, desde que não haja outra espécie de prova possível. E nós temos também, recentemente, o chamado Marco Civil da Internet, né, que é muito conhecido, se tornou muito popular, e o Marco Civil da Internet também ele prevê expressamente, né, a possibilidade de, uma vez que as empresas provedoras de conteúdo de internet não cumpram determinadas ordens ou determinações, elas estão sujeitas a algumas sanções, começando pela advertência e chegando até a proibição permanente de funcionamento. Logicamente, a gente não está nesse ponto. O que aconteceu foi uma proibição temporária, que também tem previsão legal, né? Inicialmente, essa história, eu até procurei saber um pouco, apesar de não ser um processo daqui onde eu atuo, o que eu pude perceber é que já se vinha tentando a obtenção dessas informações desde novembro do ano passado. O magistrado, condutor do processo, ele tentou de algumas formas, não sei quais, e não teve atendida a sua determinação judicial. A empresa, então, se recusou, o WhatsApp ele teria se recusado a fornecer essas primeiras informações e houve, assim como vamos colocar, uma gradação legal da pena, uma subida, uma advertência, uma multa para chegar nesse ponto da proibição? Bom, o que eu pude perceber, pesquisando um pouco e até nos casos onde já atuei, nunca tive um caso específico em relação ao WhatsApp, mas a todos os outros provedores, eu já tive Google, Yahoo, o próprio Facebook, nós já tivemos e tivemos as ordens atendidas sem qualquer tipo de problema. Mas o que eu já vi em relação ao WhatsApp, não posso afirmar se há uma recusa específica, é que, em primeiro lugar, a empresa se recusava ou não atendia a determinação judicial com o fundamento de que não estaria sediada no Brasil. E por não ter sede no Brasil, não precisaria necessariamente cumprir
uma determinação judicial de um magistrado brasileiro. Isso deveria ser feito através de um acordo internacional. Nós temos acordos de cooperação, né, internacionais, e isso deveria ser feito por essa via. Mas, sinceramente, durante uma investigação criminal, onde você precisa de rapidez, de agilidade na obtenção dessas informações, eu acho que isso inviabilizaria qualquer espécie de investigação. Se você esperar essa cooperação, que sem dúvida nenhuma demora meses, isso inviabilizaria sem dúvida nenhuma a obtenção dessas informações e até a investigação criminal. Na sua opinião, seria, para a gente finalizar esse assunto nesse bloco, seria possível um avanço da legislação com as empresas provedoras de internet para se evitar esse extremo? Sim. A nossa legislação, Cristiano, ela é bastante avançada. Voltando um pouco ao Marco Civil da Internet, como eu estava falando, a gente percebe que ele prevê expressamente a obrigação das empresas provedoras de conteúdo de se sujeitar, quando da obtenção ou do fornecimento dessas informações, à lei brasileira. Nós temos um artigo específico dizendo que as empresas devem se sujeitar à legislação brasileira. Lógico, o sigilo é garantido, meu sigilo, seu sigilo, isso é fundamental também, né, que as empresas mantenham. Porém, a própria lei fala que o sigilo é garantido, salvo autorização judicial, conforme previsão legal. E a gente volta naquela lei que eu disse, que é justamente a lei da interceptação de dados, seja telefônicos, seja de conteúdo de internet. Entendeu? Então, como a gente tem esse arcabouço jurídico bastante eficiente, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo motivo para essa recusa, eu não consigo compreender, né? E há uma outra questão que eu acho interessante a gente debater, que é justamente o interesse público. Como eu já disse no começo, nós temos mais de 100 milhões de pessoas afetadas por essa decisão, o interesse particular, né? O interesse dos particulares versus... Mas que é a sociedade? Exatamente, versus o interesse público do Estado em investigar e tentar, né, chegar a criminosos. Esse caso específico se trata de uma quadrilha, pelo menos que se tem notícia, que está atuando num determinado estado do país e que, cientes dessa questão de certa forma proteção por parte desse aplicativo, se utilizam somente dele porque sabem que ali eles têm um porto seguro para troca de informações, já que não poderão ser interceptados. Entendi. Muito importante isso que foi colocado. Nós já voltamos no segundo bloco com um assunto correlato, que seria a questão da delação premiada. Já já estaremos de volta.